Olá, começando a gravação de mais um episódio. Hoje com a participação do Dr. Mário Antônio Sanches. O Dr. Mário, ele fez a pesquisa de doutorado dele na Universidade de Georgetown, em Washington. Ele é mestre em antropologia social. O doutorado dele foi em teologia pela Universidade de Washington, mestre em antropologia social e é professor titular do programa de pós-graduação em bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Dr. Mário, o senhor já é nosso primeiro convidado há muitos anos já, o senhor. No primeiro episódio, o senhor esteve aqui, participou conosco, nem era aqui ainda, era num outro ambiente, né, Beatriz? Uhum. Então, a gente está muito feliz em recebê-lo aqui nessa nova proposta do podcast, né, agora junto à Faculdade Pequeno Príncipe. É uma honra conversar com o senhor, eu sempre te aprende muito. Para mim é uma alegria poder estar aqui participando. É importante que nessa descrição do currículo faltou a parte mais importante, né? Verdade. A minha esposa trabalha aqui, então sou a cara metade da professora Leide, que trabalha aqui nas faculdades Pequeno Príncipe. É verdade, essa parte é mais importante do currículo. Essa é uma parte relevante aí na minha vida pessoal e também profissional. Ótimo, obrigada, professor, por você ter aceitado vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu queria começar perguntando assim, que você, na verdade, pedindo para que você contasse um pouquinho a tua trajetória. Como que você chegou no momento de estudar bioética? Olha, muitas vezes há um chavão assim de que você trabalha com ensino, você diz para o aluno de graduação, olha, você tem que se preparar para desafios futuros, que o que nós estamos estudando, o que você vai se dedicar no futuro, você sequer deve estar estudando agora. Isso parece um chavão, mas na minha realidade pessoal foi isso. Eu fiz 2 faculdades, filosofia e teologia. Eu fiz o meu mestrado em antropologia social e ainda não tinha ouvido a palavra bioética. Uhum. É interessante, né? Assim, já tinha toda uma trajetória e a bioética surge, o meu interesse pela bioética, a minha caminhada, ela surge no final da década de 90, um evento que em 97 foi um evento muito forte, a questão da clonagem. Ah, sim. Da clonagem da ovelha Dolly, em 97. Uhum. E, ao mesmo tempo, em 98, começou a se discutir as questões das células-tronco. E, na universidade, na PUC, Paraná, onde eu atuo, começou a se demandar reflexões, debates, palestras sobre esse assunto. Uhum. Então, eu brinco que eu fui convidado por um curso de Direito para um dia falar sobre clonagem. Aí eu, totalmente despreparado, comecei a estudar e nunca mais parei de estudar bioética. Então, mas foi esse evento, foi o evento inicial que me colocou nesse caminho da bioética. Então, primeira fala, 97, 98, por aí. E, a partir dali, a gente se interessou pela bioética. Quando eu fui fazer o doutorado, eu já tinha... a minha tese de doutorado já tratava do assunto de bioética. Na época, era muito... No final, né, da 99, 2000, o grande debate era o projeto Genoma Humano. Essa era a grande questão que se discutia, as pesquisas em genéticas. E eu desenhei o meu doutorado para avaliar as questões éticas do projeto Genoma. Era uma pretensão, assim como todo projeto de doutorado é extremamente gigantesco, o meu também era bem humilde, assim, avaliar as questões éticas do projeto Genoma. E aí me voltei para o estudo da genética. Então, parei um ano que eu não entendia nada de genética. Eu tinha um professor de genética na PUC, o professor Salmo Haskin, que é um grande geneticista, sim, todo mundo conhece. Ele era o meu co-orientador no doutorado. E aí ele falou, olha, eu não entendo de genética, posso estudar contigo? Então, eu fui assistir aulas com ele. Assisti um ano, aula de genética médica na PUC, para me aproximar do meu objeto de pesquisa. Foi onde fui fazer um doutorado de sanduíche, um período de pesquisa na Universidade de Georgetown, no Instituto Kennedy de Ética, que é uma grande referência na bioética para uma área, para um campo da bioética que é chamado bioética principialista. E aí eu fiz o meu trabalho, né, na Georgetown, voltando, né, para a universidade, a gente desencadeou ali grupos, ajudando na formação dos comitês de bioética, comitês de ética e pesquisa com humanos, o CEUA, na ética no uso dos animais. Então minha caminhada um pouco, a minha entrada pela bioética foi por aí.
E um ponto importante que eu acho que você podia explicar para a gente o que é a bioética. Porque eu acho que fica assim, às vezes as pessoas falam bioética, elas falam ética em pesquisa, e acho que assim, os conceitos eles meio que se perdem, e as pessoas não sabem o que é bioética, no final das contas. Na verdade, o estudioso de bioética vai encontrar muitas definições de bioética, né, conforme a ótica, conforme a abordagem. A frase mais comum, né, que você vai encontrar é que bioética é ética da vida. Eu digo, essa explica tudo e não explica nada. Eu acho que não explica nada. É algo mesmo, eu brinco um pouco, é igual falar que Curitiba está na América do Sul. Está absolutamente correto, mas não ajuda muito, né? Então, quando estava trabalhando no doutorado, tem um livro que saiu, Bioética, Ciência e Transcendência, fruto dessa pesquisa do doutorado, é um livro publicado pela Loyola. Lá no primeiro capítulo a gente ensaiou uma definição de bioética, recolhendo todas as definições até então, e na época a gente estava muito impactado pela essa questão do avanço das biociências, das ciências da vida. Então, na época, a gente compôs um conceito de bioética que dizia assim, é a reflexão ética não sobre a vida, mas sobre as ciências da vida. Quer dizer, o fato da humanidade, né, presenciar que no campo das ciências da vida, das biociências, biotecnologia e essas né, todas elas provocaram avanços que suscitaram questões éticas. No passado, as questões éticas, elas eram um pouco assim, a gente poderia dizer, ou questões morais, que a diferença de moral e ética precisaria ser explicitada, mas as questões éticas estavam muito relacionadas àquilo que eu herdo dos meus pais. Né? Então, a gente tinha um pouco essa perspectiva. Como que eu vou... É correto fazer alguma coisa? Eu pergunto ao pai, o pai me responde. E com o avanço das biociências, surge uma pergunta: é aceitável clonar? Aí você vai perguntar para o pai não sabe. Não tenho conhecimento sobre uma novidade. Essa novidade provocada pelas biociências, pelas ciências da vida. Então, essas questões éticas novas, por isso que a bioética, ela, de um certo modo, trabalha com questões novas, que as biociências provocaram, reprodução assistida. Né? A humanidade estava acostumada, até 1978, estava acostumado que todo bebê que nasce, né, brincando um pouco, é porque duas pessoas brincaram, né? Senão não nascia um bebê, não é verdade? Sim. Bom, hoje em dia não. Dali para frente, não. Quer dizer, a humanidade não estava acostumada a lidar com isso. Como é possível gerar um bebê sem um relacionamento, né, sexual de duas pessoas? Não era possível. Então, são questões éticas novas. Por isso que um dos possíveis conceitos de bioética é esse. É a ética frente às biociências ou às ciências da vida. Tá? Esses avanços que são provocados. Depois nós temos um campo, hoje se falava até que a bioética era uma ciência, é uma ciência tanto quanto a ética é ciência, tanto quanto a sociologia é ciência, não, ciências humanas, não ciências, né, hard ciências, como se diz, a biologia, a física, assim por diante. Então, depois a gente percebe que a bioética também começa a trabalhar com universos mais amplos do que só o avanço das novas ciências, das biociências. Ela também ela traz com aquilo que foi chamado por muitos bioeticistas, como Berlinger e outros, que é a bioética do cotidiano. Então, ela começa a trabalhar com temas recorrentes, temas que estão crônicos na sociedade. Então, inclusive, a bioética latino-americana dá essa guinada muito grande para começar a se aproximar não só, né, daquelas questões que a gente chamaria de bioética de fronteira, lá da ponta, reprodução assistida, clonagem, pesquisa com células-tronco, transplante, começa a se dedicar também a questões éticas relacionadas, por exemplo, ao acesso à saúde. Que hoje, na América Latina, a grande questão ética no campo da saúde é o fato de alguma pessoa não ter acesso a algumas questões básicas. Isso é escandaloso, isso é uma questão ética
né? Então, o acesso à saúde passa a ser visto como uma questão que entra também na bioética. A bioética começa também a assumir essa face da chamada bioética social, alguns vão chamar, né? Com esse nome, você encontrará na bioética esse conceito de bioética social, que vai trabalhar questões recorrentes, acesso à saúde, acesso a questões sanitárias, né? Os direitos das pessoas, né? A questão, por exemplo, do aborto como um tema recorrente também, antigo e novo, e que a bioética também vai discutir. Assim a gente vai tendo as pautas da bioética que começou como uma bioética voltada para discutir as questões dos avanços das biociências e passa para as questões sociais, que, né, esse tema das questões sociais pautou a bioética do 2010, de 2000 até 2015, muito forte, está presente ainda hoje, mas ela surge naquele momento e depois permanece. E nos últimos 10 anos, a gente podemos dizer que surge também outros temas da bioética, que, por exemplo, a humanização em saúde. Isso eu ia comentar. O cuidado, mas o tema da humanização em saúde é também recente. Até o fato dessa atenção, porque sempre existiu, né? Mas essa atenção e esse foco que tem nos cuidados paliativos também, Sim. Isso tudo é uma... Cuidados paliativos, por exemplo, é um tema hoje central na bioética. Né? Nós temos o nosso... Né, todo mundo que estuda bioética hoje está voltado... Né, tem que lidar com esse tema. Eu diria que 30% dos alunos que vêm buscar mestrado em bioética quer estudar cuidados paliativos, que é o tema da moda. Da moda, não é no sentido de modismo, mas no sentido de uma nova exigência, né? Nesse sentido. É uma necessidade, tem que se lidar com isso hoje. Mas eu poderia dizer que 10 anos atrás... não se falava de cuidados paliativos. Entende? É interessante esse movimento que a gente... Né? Quando a bioética, num certo período, no primeiro momento, na bioética brasileira, eu diria que ela era pautada pelo tema da ética em pesquisa. A ética em pesquisa pautou a bioética. Até né, do 95 a 2005, o grande debate era ética em pesquisa. 30% dos debates que a gente ia para o Congresso era ética em pesquisa, defesa do usuário da pesquisa, o abuso das indústrias farmacêuticas. Todo esse debate era muito forte, né? Então, nós vamos tendo, assim, pautas, né? Novas sensibilidades. Então, no momento, de fato, cuidados paliativos e a humanização, que era um pouco mais antiga, né? A humanização em saúde, ela já estava presente no nosso debate em 2005 a 2010, 2015, mas, assim, inicialmente, tanto por causa do programa da humanização em saúde do Ministério da Saúde, e assim por diante, tinha já um programa que falava de humanizar as relações. Esse é um tema também difícil, porque no início, quando as pessoas falavam humanização em saúde, não precisa... O ser já é humano, como é que você vai humanizar o humano? Via gente ridicularizando, ninguém vai humanizar um humano, o cara já é humano. Só que não é essa a questão de humanizar um humano, é reconhecer que o paciente é humano e tem que ser tratado como tal. Eu sempre falo que assim, a gente perdeu a mão em algum momento, então a gente precisa retomar. Sim. Né? Porque a humanização vem para isso, para que a gente retome as coisas. Sim, porque, de fato, as relações se perderam, de um certo modo. O indivíduo é tratado como um número, ele é tratado como uma peça, e, de repente... Então, não é questão de dizer que agora a gente humaniza as pessoas, mas é o contrário. As nossas relações, eu digo, devem ser humanizadas. A pessoa é humano, terá que ser tratada como tal. Então, são temas. Cuidados paliativos, claro que a bioética tinha, desde o seu início, os dois grandes focos da vida humana, da bioética, eram o início e fim. Isso desde o início, né? Eram os temas de início da vida, né? Embriões e o fim da vida, morrer com dignidade. Então, você vai encontrar na década de 80, 90, o direito de morrer, the right to die. Eu encontrei inúmeros exemplares de livros com essa temática já na década de 90, o direito de morrer. Só que era esse tema sobre
se eu posso abrir mão, se eu posso morrer com dignidade. Então, o tema do suicídio assistido, o tema da eutanásia já estava presente na década, né? Ele é antigo. Aliás, ele já na metade do século passado, 1950, já existia uma pergunta sobre isso, sabe? Na hora dos cuidados no fim da vida, eu sou obrigada a fazer tudo ou eu posso não fazer tudo? Essa pergunta o profissional, né? Já estava. Sim, o profissional quando o profissional está diante de um paciente que está terminal, um paciente, né? Ou em qualquer paciente, aí vem a pergunta: como profissional de saúde, eu sou obrigado a fazer tudo ou eu posso limitar, né, não fazer tudo? Essa pergunta já estava na 1950. E na época até hoje. A gente ainda se pergunta isso hoje. Até hoje, mas essa era a pergunta antiga. E é interessante porque essa pergunta foi feita a Pio XII, o Papa da época, e ele deu uma resposta que iluminou por muito tempo o debate. A resposta dele dizia: o profissional de saúde tem que olhar e ver se fazer uma distinção de dois elementos. Se o paciente precisa de cuidados ordinários ou de cuidados extraordinários. Se o paciente precisa de cuidados ordinários, você é obrigado a manter todos os cuidados ordinários: alimento, conforto, carinho, remédio para dor, e assim, né? É obrigado a manter. Ninguém pode abrir mão de cuidar do outro. Agora, se o paciente precisa de cuidados extraordinários, cabe ao profissional de saúde, junto com sua equipe, junto com os familiares, discernir se sim, se não. Não é obrigado. Então, uma cirurgia, uma quimioterapia. Então, esse era o debate, a grande discussão entre cuidados ordinários e extraordinários. É interessante que esse debate evoluiu. Cuidados paliativos não fala mais de cuidados ordinários e extraordinários. Esse debate evoluiu para a discussão sobre cuidados proporcionais e desproporcionais. Por quê? Porque o cuidado ordinário, naquele momento, que serviu para ajudar a refletir, ele tinha o foco em quais procedimentos. Então, você dizia: alimento, nutrição é cuidado ordinário, né? Cirurgia é cuidado extraordinário. Então, fazia a distinção ela pelo procedimento. E quando em cuidados paliativos hoje se discute proporcionalidade, o debate não é mais o procedimento, é a pessoa que está à tua frente. Para essa pessoa que está à minha frente, para esse paciente, uma cirurgia é ordinária ou extraordinária? Não. É proporcional ou desproporcional? Para ela, então, ordinária é deixar de lado e assume esse conceito de proporcionalidade. Para uma pessoa, uma cirurgia pode ser proporcional, porque é um investimento que se faz, essa pessoa vai viver. Ela precisa da é cirurgia proporcional ao investimento. Para uma outra pessoa, essa cirurgia vai só causar mais dano e desconforto e sofrimento. É desproporcional. Então, o foco é... Eu até estou desafiando uma estudante nossa a fazer o mapeamento desses conceitos, porque eu acho que valeria a pena, sabe? Mostrar a evolução do conceito do ordinário, extraordinário, para o proporcional, para o desproporcional, e a história dessa evolução do conceito. Porque ele tem o mesmo princípio, mas ele evoluiu de forma diferente. Um scope review. E muito... fazer uma pesquisa, um scope review podia ser interessante. Porque, de fato, né? E os cuidados paliativos traz essa questão, é a centralidade do paciente. Então, não é mais a centralidade do procedimento. Isso. E não é a centralidade do profissional de saúde. Porque quando a gente fala que a centralidade é do paciente, a gente tem que entender de onde que está tirando a centralidade. Porque no passado a centralidade era no profissional de saúde. Ele decide. E quando fala centralidade do paciente, é o paciente que decide o que é bom para ele. E isso cria muito desconforto para o profissional de saúde que está treinado a buscar o bem do paciente sobre a ótica dele. Ele vai continuar buscando o bem, mas só que ele vai ter que aprender a dialogar com esse paciente para falar, também o bem do paciente, só que é sob a ótica do paciente. Isso é um desafio, né? Um desafio bastante grande. Sim, essa parte eu acho bem interessante, assim, que você comenta dessa evolução até dos temas, dos dilemas éticos, né? Porque, na verdade, muitos são recorrentes
mas não porque a gente não teve evolução tecnológica, porque a nossa humanidade não teve também uma modificação. Não é isso, é porque os temas, eles não foram esgotados, eu acho. Não sei se a gente pode falar em esgotamento de dilema ético, mas, assim, por exemplo, o aborto. Aborto é uma coisa que sempre aconteceu, sempre veio uma discussão sobre aborto e continua ainda. Mas o que a gente fez, ou o que a gente não fez, que esse tema ainda continua sendo recorrente na nossa sociedade? Como que funciona isso para a bioética? Porque, assim, a impressão que eu tenho é que você põe um tema, e aí estou sendo meio simplista, você põe um tema, discute, chega num momento que ele dá uma diminuída porque você vai resolvendo alguns problemas, vai trazendo algumas soluções. E me parece que alguns temas não têm solução. Estamos em 2024. Isso. Veja bem, alguns temas, a gente parte... Normalmente, a bioética trabalha numa lacuna do direito. Uhum. Quando o direito normatizou demais, já normatizou bem, já regulamentou bem, há menos espaço para o debate em bioética. Entendi. Né? Então, vamos dizer algumas áreas, como a área do transplante. Né? As áreas do transplante, primeiros transplantes de coração ao final da década de 60. Era uma grande novidade. É possível você tirar o órgão de alguém, passar para um outro, e essa pessoa ela está morta, teve não o está transplante morta. de rim de porco, né? Exato. Nos Estados Unidos. O cara, ontem, ele recebeu alta. Ele recebeu um rim de porco. Aí já está em fronteiras, onde continua o debate. Né? Sim. Onde continua o debate, porque o xenotransplante continua em debate, não é verdade? Continua em debate, e aí as questões técnicas é que vão, no final dizer se é aceitável ou não um xenotransplante. Porque se eu posso sacrificar um porco para fazer um churrasquinho no final de semana, né? Por que eu não posso sacrificá-lo para doar o coração para um ser humano? Então, o debate se situa nesse... Alguém fala, não, eu sou totalmente contra sacrificar o porco. Mas a grande maioria da população vai dizer que um sacrifício adequado de um porco, né, é aceitável. Então, por que não? Nossa, se for doutor Mário, agora ficou uma coisa na minha cabeça, agora fiquei pensando sobre isso. Mas é verdade. É verdade. É verdade, mas tem porque que se pensar nisso, tem que se discutir. as pessoas falam assim, não, eu não posso matar eu sou contra o transplante de órgão porque eu vou retirar o coração de um porco. Uma costelinha. Daí eu vou tirar o coração do porco vou matar um porco para um ser humano. Só que a gente já mata os porcos, né, para o consumo. Então, é um paralelo. Então, por isso que, se eu sou a favor disso aqui, você é a favor disso aqui também. Vai depender mais das questões técnicas, não é verdade? Exatamente. Se esse transplante, de fato, não vai gerar reações e assim por diante, complicações sanitárias, enfim. Né? Agora, na área do transplante, o debate diminui. Por quê? Porque nós temos hoje normativas muito claras sobre transplantes, não é verdade? Então, o direito regulamentou bastante. Então, tem pouca dúvida sobre o transplante. Está tudo regulamentado. Então, o debate sobre o transplante é menos constante. Mesmo assim, quando precisa ocorrer, e eu me lembro de uma campanha da Sociedade Paranaense de Transplante aqui, que ele dizia, transplante, fale sobre o assunto. A campanha deles é que a gente conversasse sobre o transplante, porque as pessoas têm alguns receios infundados na cabeça, porque não conhecem o procedimento, acham que se eu permitir o transplante, alguém vai me matar antes para aproveitar os órgãos, porque não conhece a segurança do processo, não confia no sistema. Isso era uma das coisas que eu me lembro, eu era muito jovem, quando começou a vir na carteira de identidade, que era doador de órgãos, lembra? Sim. Tinha opção, né? Ainda tem, eu acho, né? Que hoje tem. E tinha muita gente que dizia que não ia botar na carteira de identidade, nem na carteira de motorista. Eu me lembro que tinha uma discussão sobre isso na época. Ali, no final da década de 90 e comecinho do ano 2000, nós tivemos um debate que foi assim meio... Eu acho que os legisladores brasileiros cometeram equívocos. Eles colocaram uma doação compulsória. Você era obrigado a doar. Todo mundo é obrigado a doar. Se você não quer doar, tem que colocar na carteira. Não sou doador. Se pegar na tua carteira não tiver... E isso gerou uma reação da sociedade. E a intenção do legislador era boa, era aumentar o número,
a disponibilidade de órgãos para o sistema, visto que há uma fila enorme e as pessoas não doam. Só que isso gerou uma reação muito negativa. As pessoas correram lá para mudar a carteira para colocar não sou doador, porque o Estado impor uma tomada de decisão é inaceitável. Aí a lei foi revista. Acho que durou 2, 3 anos, foi revista e foi colocado o contrário. Se não tiver, se você quiser ser um doador, você tem que colocar na carteira, quero ser doador. Mesmo assim, na primeira legislação que caiu, era tão impositiva que se você colocasse, se não tivesse nada, a família não opinava. Hoje é o contrário. Hoje você pode colocar ou não na carteira, mas mesmo assim é a família que vai decidir. E aí surgem outros debates. Dilemas. Eu estou com um grupo de trabalho em bioética clínica agora que eles escolheram um caso para discutir, vamos discutir na próxima aula, que é exatamente uma situação hipotética, né, de um jovem que se acidentou e ele tinha manifestado que ele era doador, mas a família, por causa da perda do acidente, a dificuldade de lidar com a perda, ela tem uma dificuldade também de aceitar. E aí, como que... Então, dá um bom debate em bioética. Acolhe a autonomia da pessoa que doou ou respeita a decisão da família. Né? Então, é uma discussão que, juridicamente, respeita-se a decisão da família, mas tem um debate em bioética. E tem argumentos para chegar para essa família e conversar, para que ela se sinta segura, entender o porquê que ela está se recusando. Né? Do ponto de vista de direitos, se ela falar não quero, acabou. Mas tem um debate, tem um espaço de conversa ali, que eu acho que é um espaço de atuação que, se tiver um comitê de bioética dentro do hospital, ele pode chegar para a família, conversar, né, explicar que a segurança, que ninguém vai matar teu filho antes por causa disso. Né? Inclusive, um dos médicos que é parte da equipe, ele é neurologista. Aí o pessoal lá perguntou, você é neurologista? Não, eu assino os laudos. Então, o que você... Eu falei, eu não tenho nada a ver com a história. Quer dizer, aí ele que assina o laudo não é parte da equipe que realiza o transplante. É uma segurança do sistema. Não são equipes que se conhecem e se combinam. Eles nem se conhecem nem se combinam. É exatamente porque, teoricamente, corromper uma equipe é possível, mas corromper duas é mais difícil. Né? Então, o sistema cria mecanismos, né, para que um é o que apenas dizer, não estou dizendo se vai transplantar, não, só estou dizendo se a morte encefálica ocorreu ou não. Essa é a minha função. Eu só verifico com os diagnósticos, com os testes, e dou o laudo de morte encefálica ou não. Aí, a outra equipe vai fazer eu não sei o quê. Né? Não cabe a mim. Né? É interessante, porque eu acho que são informações que a população, né, precisaria ter, uma educação em bioética, para que não houvesse tanta resistência à doação de órgãos. Né? Porque isso é uma coisa importante mesmo. A gente não escuta falar bioética nas escolas, por exemplo. Sim. A gente não discute dilemas éticos com as crianças, com os adolescentes. Pois é, você falou em bioética na escola. Hoje cedo eu recebi um recado, né, de que está se discutindo uma trilha de aprendizagem no ensino médio, onde a bioética está entrando. Ah, que legal. E, inclusive, foi uma professora nossa que faz um trabalho muito grande. Nós temos um trabalho, Caminhos do Diálogo, que a gente faz sempre voltado para o ensino, um tipo de trabalho de extensão. Antes de um grande congresso de bioética, como nós vamos ter esse ano, antes do congresso tem um momento de como se fosse uma educação em bioética, que sempre envolve o ensino médio. E esse trabalho estava sendo citado nessa indicação ainda não consolidada de uma trilha de aprendizagem onde a bioética entrasse, porque é para fazer a discussão ética nas ciências. Esse era o viés aí, né, como ela entra, fazer um debate sobre bioética frente às ciências. Então, hoje a bioética é uma ética do avanço da ciência, mas também uma ética no mundo da saúde. Então, o William Saad, um famoso bioeticista, falecido já, ele dizia que a bioética tem 3 campos, é as ciências, é a saúde, né, e a biologia.
A biologia, ele dizia, por causa da questão do meio ambiente. Com certeza. Né? Então, ele falou, esses são os 3 campos da bioética, ela dizia. Uhum. Vai discutir as novidades no mundo das biociências, que é o primeiro conceito. Um outro que é o mundo da saúde, onde passa desde o acesso à humanização da saúde. E o terceiro é a questão ambiental. Né? O meio ambiente como um campo que também a bioética está sempre lidando com isso. Então, se torna um campo muito vasto. Nem todo mundo faz pesquisa sobre tudo. A gente discute bioética, mas não faz pesquisa sobre todas essas coisas. Aí, na hora da pesquisa, você foca em algum elemento, né? E, doutor Mário, o senhor fez a sua graduação em teologia? Sim, e filosofia. Filosofia. Sim. E aí, antropologia social, mestrado, Sim. e depois em teologia, o doutorado. Sim. Então, o senhor tem... Antropologia... Eu sou apaixonada por antropologia. A antropologia, ela veio para mim, porque, como já falei da minha esposa Leide, eu e a Leide, assim que recém-casado, nós fomos para a África, trabalhar entre os Ababembas da África Central, né, um dos povos bantus. Né? Eu brinco sempre que estou ali Sambilili Tibemba. Né? Aprendemos a falar a língua dos Bembas naquele período. Ficamos 3 anos entre os Ababembas. E aí a gente teve um forte impacto da questão cultural, da diversidade cultural, da possibilidade de algumas coisas que a gente insiste tanto aqui, é apenas nossa visão do mundo. Do outro lado, um outro está insistindo em outras coisas. Aquilo que faz tanto sentido para nós, para um outro lado, outra coisa faz sentido. Então, essa percepção disso ajuda a gente eu acho que isso tem tudo a ver com bioética, né? Porque é o espaço da diversidade, é o espaço de reconhecer que eu posso ter convicções. Ninguém é vedado de ter convicções, ter certeza das coisas. É importante ter convicções. Só que tem que saber que as tuas convicções não podem ser um monopólio de verdade. Eu cheguei, a verdade chegou. Não é assim, né? Eu cheguei, a minha visão de mundo chegou. Exatamente. Mas, frente à tua visão de mundo, a gente precisa conversar. Você Acho que o mundo ia ser tão melhor se todo mundo entendesse isso. A gente não precisa engolir a verdade do outro, né? Nem o outro vai poder engolir a minha, né? Não tem como. Então, e eu acho que a antropologia nos ajuda a fazer isso. Por isso que a antropologia sempre me acompanhou no debate em bioética. Por isso que a gente fala até de uma bioética, um desafio para a interculturalidade, né? Enxergar as coisas sobre outros ângulos. Quando eu decidi fazer mestrado, a minha primeira opção era antropologia. Depois neurociência e depois fisiologia, eram as 3, né? Aí a antropologia tinha um probleminha que tinha que saber francês. E aí eu não... então vou ter que passar essa. Devia ter estudado francês. Exatamente. Devia ter sido um desafio. É que para entrar precisava do francês. Não era nem fazer a prova. Algumas escolas de antropologia no Brasil, elas vinham de uma antropologia francesa. Lévi-Strauss era o grande personagem por trás da... E sabe o que agora com o senhor falando, a Bia também fazendo os comentários, sobre ética em pesquisa agora, na verdade, né? Sim. Que a comunidade em geral não sabe que desconhece isso, na verdade, né? Porque não é, que nem o senhor falou, cada um vive ali a sua área e conhece aquilo que... Então, assim, qualquer pesquisa que a gente faça, se a gente for fazer um questionário com estudantes, a gente tem que passar pelo comitê de ética. E as pessoas não fazem a mínima noção do quanto é importante, né? Essa parte da ética, do quanto é também algo relevante que requer uma dedicação, certo trabalho para a gente passar pela aprovação, passa por revisores. Então, isso é muito interessante. E foi o quê? Dos últimos 15 anos, eu acho, né, doutor Mário, que veio assim, mais forte isso. Assim. Porque eu sou da pesquisa com animais, né? A minha formação foi toda com animais. E aí, dos últimos anos para cá, eu e a Bia, nós estamos migrando. E aí, só que não é animais agora. Nós trabalhamos com seres humanos. Outros animais. Exatamente. Então, a gente tem a expertise do Comitê de Ética justamente porque a gente tem experiência no Comitê de Ética em pesquisa animal. Né? Nós fazíamos até curso para aprender a manipular os animais. E aí, então, isso a comunidade em geral desconhece, né? Acho que a gente poderia, para contextualizar de uma maneira ampla, assim, de que a ética em pesquisa ela está na origem da bioética. Isso. A tema da ética em pesquisa. Por quê? Porque até a metade do século passado, nós tivemos aí a pesquisa feita, se é bom para a ciência, vamos
vamos fazer. Se o meu projeto tem um ótimo objetivo, um excelente objetivo, se o objetivo se sustenta, vai e faça. Daí aí o cientista entendia que as pessoas que participavam da pesquisa podiam ser manipuladas, né? Podiam ser cobaias, elas não tinham vontade, elas simplesmente tinham que atender à vontade do pesquisador. Então, grande debate ao redor da questão nazista, das pesquisas, e foi isso que surgiu, né? O Código de Nuremberg, que logo depois do regime nazista, quando se tomou consciência de que a pesquisa estava usando os seres humanos como cobaias, né? Foi nesse momento que se escreveu o Código de Nuremberg. E esse Código de Nuremberg, ele tem, a pergunta central dele é essa: posso fazer pesquisa com seres humanos? Em 47, essa pergunta é colocada. E a resposta que o código vai dar é sim, depende. Né? Né? Você fala, depende. Sim, posso fazer pesquisa com seres humanos? Sim. Sem pesquisa, a humanidade não avança, a ciência não avança. E sem testar medicamentos, não tem como. Eu preciso testar medicamentos em humanos e assim por diante. Mas, para que essa pesquisa seja aceitável eticamente, tem 2 elementos que estão presentes já no Código de Nuremberg, que vale até hoje, que eu preciso explicar para o participante da pesquisa quais são os riscos e os benefícios dessa pesquisa, e depois de eu explicar isso, análise de risco e benefício, ele consente ou não consente em participar da pesquisa. Isso estava no Código de Nuremberg de 47. Então, e a bioética, eu até digo que esse é o primeiro código de bioética moderno, né? E só que quando termina a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas que estavam ocorrendo no mundo continuaram sem aplicar o código. É como se os cientistas entendessem que aquele código só se aplicava no contexto de guerra. E as pesquisas, vamos chamar rotineiras, continuaram ocorrendo sem esses 2 elementos, sem explicar, fazer análise de risco e benefício com o paciente, com o participante da pesquisa, e sem o consentimento. Aí, na década de 70, nós tivemos grandes escândalos, né, nos Estados Unidos, o famoso de Tuskegee, que em 72 explode essa situação, onde eles tinham feito pesquisa lá com praticamente 400 negros testando sífilis sem que eles soubessem que estavam sendo testados. Então, ali, nesse momento, surge, né, o governo americano exige que os cientistas sentem e tracem um código. Ali, a famosa comissão, né, de Belmont, que gerou um relatório Belmont. De lá, eles trouxeram 3 princípios, que eram princípios que deveriam valer toda vez que alguém lidasse com pesquisa, que é a chamada bioética principialista nasce ali, que é o princípio da autonomia, da beneficência e da justiça. Eram os 3 princípios. Surge da ética em pesquisa. Surge dessa necessidade de fazer uma avaliação. Mais tarde desenvolveram, se tornaram 4 princípios. Autonomia, né, beneficência, não maleficência e justiça. São 4 princípios que vêm dessa vertente norte-americana, mas com foco na questão da ética em pesquisa. É importante isso, porque o pesquisador, ele, ao aplicar um questionário, ele pode prejudicar o participante da pesquisa. Então, a regra basicamente é essa. Se eu vou participar de uma pesquisa, eu não posso sofrer riscos que não foram explicitados a mim. Eu posso correr o risco. Se eu sou um paciente que tem uma doença rara, eu posso falar, doutor, eu estou disposto a desconfortos, eu estou disposto a... Eu quero contribuir. Mas ele sabe que ele pode ter desconfortos. Então, não é porque tem desconforto ou não tem, é que a pesquisa não seria ética. Mas o participante sabe que ele vai ter desconfortos, mas coisas que são previsíveis. Sempre pode ocorrer algo imprevisível, mas essa franqueza do pesquisador. Não pode ser um desconhecimento, não pode ser feito sem o consentimento das pessoas. Eu acho que essa é a questão básica. E aí, no Brasil, nós tivemos de 96 para cá a evolução desses documentos que regularizaram. No Brasil, a gente percebe também que uma pesquisa social,
como você disse, aplicar um questionário, Aham. pode também causar dano ao participante da pesquisa. Ainda por cima com a internet ainda. Entendeu? Pode vazar. Pode causar muitos danos, pode causar serem, né? Você imagina, eu me lembro como membro de comitês de ética e pesquisa, vem lá uma pesquisa que as pessoas queriam entrevistar lá numa empresa, porque que o pessoal que trabalhava com a limpeza faltavam tanto, né? Faltavam mais do que os outros funcionários, queriam identificar o porquê. Se essa pesquisa for feita e o anonimato não for mantido, e depois esse relatório for lá para o gerente, é possível que alguém perca o emprego por ter participado da pesquisa, certeza. entendeu? Só para mostrar que, aparentemente, responder um questionário, não tem dano nenhum, é só um questionário. Eu digo, cuidado, responder um questionário pode doer bem mais do que uma injeção, do que uma agulhada, na verdade. O dano pode ser muito maior. Então, hoje é essa consciência de que toda pesquisa, ela não pode ser um ônus ao participante da pesquisa. Ele está ali, hoje a gente chama de participante, a gente chama de sujeito da pesquisa. Eu gostava mais do termo de sujeito, porque dava a saber que a pessoa que está ali, ela continua sujeito de si mesma, ela continua autônoma. Eu comecei a pesquisa, não sou obrigado a parar, não sou obrigado a ir até o fim, eu posso parar se eu quiser. Né? Então, ele continua sujeito. E o participante continua com essa liberdade. Mas entender que ele está sendo protegido. E é claro que tem uma burocracia, como você disse. Para passar pelo comitê, tem que ser um projeto sustentável. Isso eu acho que qualificou a pesquisa. Exatamente. Porque antes a gente fazia qualquer projetinho e já começava a pesquisar. Agora o comitê vai ter que avaliar. Então, eu tenho que fundamentar melhor, eu tenho que definir melhor minha metodologia, eu tenho que analisar riscos e benefícios. E no final, eu acho que todos ganharam. Todos, sim, com certeza. O pesquisador também ganhou. Porque o pesquisador hoje ele não está sozinho. Se ele fez o trabalho direito, se ele fez tudo certinho e deu algum efeito adverso, alguma situação que ele não tinha controle, ele tinha um comitê que ajudou a avaliar e que também não enxergou aquele problema. Então, ele não está mais sozinho. Eu sempre até comento com os meus estudantes, quando a gente vai submeter um artigo, se a gente, quando tem, né, quando é necessário, quando é uma revisão, enfim, quando tem a submissão, o aceite, o registro do CEP, eu sempre comento, essa revista, se não pedir, já vão ficar meio assim, porque como é que tu vai ler, o revisor ler uma metodologia, ver que foi trabalhado, né, por exemplo, usar um questionário, enfim, e não pedir o protocolo do comitê de ética, o registro, né? Eu já fico meio assim, porque, bom, será que revisou mesmo? Será que, o quanto é tão relevante para essa revista isso? Tem que pedir os aspectos éticos, né? Não tem como. A gente sempre bota, né? Eu já boto automático, isso a gente vem desde que a gente pesquisa em animais. Então, para nós, a primeiro slide de uma apresentação, experimentação animal, é a aprovação do comitê de ética. Sim. Mas a gente vê que tem algumas revistas que nem se tu não botar, é irrelevante. A regulamentação sobre pesquisa no uso de animais, ela veio um pouquinho depois, mas nós tivemos no Brasil, né, hoje o CONSEA, né, hoje tem uma situação já regularizada, mas o princípio também é importante. Eu não, no caso do uso de animais, a dor que o animal vai se submeter, ela tem que ser uma dor que se justifique. Se existir uma outra maneira de fazer a mesma pesquisa sem causar dor ao animal, por quê? Vou insistir, né, em causar sofrimento. Então, o debate ético aí gira ao redor da ciência animal. O animal está se submetendo a um sofrimento que pode não ser justificado. É verdade. Sim, pode ser desnecessário e você tem que buscar alguma alternativa, pode ter alternativas, ou ter os famosos 3 R's da pesquisa com animais. Ou você vai reduzir, né, vai diminuir o número. E se tiver que usar o animal mesmo, então você vai fazer um manejo adequado. Sim, né? reduzir o número. Né? Faz desde 2009 que eu não submeto, não faço mais, não trabalho mais, né, com animais, em 2019. E aí o que acontece é que já existiam revistas que perguntavam por que aquele número de animais foi utilizado. Qual é a justificativa para usar, por exemplo, 20 animais? Por que não usou 10? Então, alguns revisores já perguntavam isso, do motivo de usar 20. Por quê? Né, justificar. E quanto maior o número, mais restrita, assim, a revista já ficava mais, né,
às vezes nem aceitava o artigo dependendo da quantidade de animais. É que tem experimentos que às vezes precisa. Né? Sim. Aí tem que ser muito bem justificado na hora de enviar. Para isso entra um cálculo estatístico adequado. E assim por diante, entra todos os elementos. E, doutor Mário, não sei se tu quer perguntar uma coisinha, mas eu vou perguntar agora para ele. Mudando um pouquinho de assunto, nem tanto, né? Porque aqui é bioética hoje. E os teus projetos? Que projetos tem? Eu sei de um, né? Porque às vezes eu participo de algumas reuniões que o senhor faz, de um projeto da Escopo, da revisão do Escopo, mas quais são os seus projetos que o senhor vem desenvolvendo em relação à bioética academicamente, né? A gente tem todos nós, né, como pesquisadores, temos aí um itinerário de que um projeto desemboca em outro e assim por diante. Eu comecei fazendo meus trabalhos muito no diálogo entre religião e ciência, então tinha lá nos começo desse século, né, por volta de 2002, 2003, meus trabalhos, e a questão do início da vida, porque eu pesquisava células-tronco, né, o projeto Genoma nos jogou com força nessa temática. Então, era muito debate ao redor de pesquisa com embriões, né, e, na sequência, eu comecei a trabalhar muito com a questão do planejamento familiar, porque o próprio tema do aborto, que estava vinculado à questão dos embriões, você vai perceber que o aborto se torna uma necessidade quando não há um planejamento familiar. Porque se há um planejamento adequado, o aborto não seria necessário. Exatamente. Então, a gente começa a perceber que seria mais interessante, do ponto de vista prático e para a sociedade, insistir que as pessoas pudessem lidar melhor com o planejamento familiar, né? E porque depois que a mulher engravida numa situação de uma gravidez indesejada, impor a ela essa gravidez se torna uma situação difícil. O ideal seria que ela não chegasse a viver a situação de uma gravidez indesejada. Então, são temas complexos, né? Será que as pessoas conseguem controlar isso? Essa é uma sempre pergunta eterna, né? A reprodução humana é algo a ser controlado? Né? Então, são temas difíceis. Enfim, em 2013, eu estava na Espanha estudando reprodução assistida. Então, tem um livro sobre bioética e reprodução assistida. Tudo um pouco relacionado a essas questões. A questão de reprodução, a questão da sexualidade envolvida nesse debate. Então, trabalho sobre educação sexual. Aí eu percebi que mais interessante do que falar sobre planejamento familiar era falar sobre educação sexual. Então, tem um projeto sobre... Em 2013, 2014, eu tinha projeto sobre educação sexual e fiz pesquisa de campo nessa área. Sobre planejamento familiar, eu fiz um projeto grande no Paraná, entrevistei 2.196 pessoas no Paraná sobre o que eles pensam sobre isso. Um projeto que demorou 5 anos. Quero lançar um livro agora fechando esse projeto. E nos últimos anos, por causa de estar próximo dessa temática, a gente se deparou também com a situação o projeto que você se referiu, que é a questão da violência contra crianças, do abuso sexual de crianças. Como é interessante a gente observar que nós, como sociedade, nós vamos adquirindo sensibilidades diferentes. Eu sou professora há mais de 30 anos na PUC, eu posso dizer para vocês, com certeza, que nos meus primeiros 20 anos eu sequer falava da questão de abuso de criança. O abuso sexual não era um assunto a ser discutido, não era um assunto a ser... Entende? E nos últimos 15 anos se torna um assunto. Isso é uma coisa que me... É interessante. E hoje a gente depara, assim, olha pesquisador, olha pessoas importantes, 30 anos atrás, que tinham afirmativas extremamente grosseiras sobre a violência contra a criança. Né? Era mais importante proteger as instituições do que a criança. Então, se houvesse uma denúncia numa determinada instituição, calava-se porque tinha que proteger a instituição. E assim foi. Assim ocorreu, você conhece os escândalos, ocorreu dentro da Igreja Católica, ocorreu, por exemplo, no movimento dos escoteiros, ocorreu em colégio X, em colégio Y, todos eles têm uma história dramática sobre tudo isso. Você lê a história desses grupos, porque naquele período a regra era, né, se ocorreu, não, mas eu não posso comprometer a credibilidade da minha instituição, então cala. Né? Então, calava. Transferia o agressor e assim por diante.
Na Igreja Católica, nos últimos anos, o Papa Francisco ele mudou o cenário. Em 2019, ele disse, gente, a instituição que a gente tem que proteger é a criança abusada. Esqueça o resto. Isso foi uma mensagem muito forte. E ele obrigou que a Igreja Católica, como se sabe, ela é dividida em dioceses, obrigou que todas as dioceses tenham uma comissão, né? Então, ele criou essa dinâmica de instituir em todas as dioceses uma comissão para combater a violência sexual dentro da Igreja Católica. E nesse movimento eu me inseri. Eu faço parte de um grupo nacional, vamos aí para diferentes dioceses, fomos inclusive à Amazônia, a última vez, Tefé, trabalhar desenvolvendo, porque o fato de um documento dizer tem que ter uma comissão, não significa que a comissão automaticamente se criou, tem que ter um movimento para formar essa... Então, nós estamos nesse movimento, nesse momento. Então, a Igreja Católica, eu digo, ela reconhece a fragilidade com que ela lidou com isso até hoje. Ela ainda não deu uma resposta 100% satisfatória. Sim. Né? Acho que ainda não, mas ela está num caminho importante, que é o caminho de dizer esse assunto precisa ser discutido. Não é mais para ser acobertado, as denúncias têm que vir à tona. Mas e a credibilidade da igreja não interessa? A igreja terá credibilidade o dia que, né, as pessoas souberem que a comunidade é um espaço seguro para a criança. Aí a igreja terá credibilidade. Eu estou falando da igreja aqui porque eu acho que todas as instituições tinham que ter a coragem de fazer isso. É verdade. É verdade. Pensa, por exemplo, Conselho Federal de Medicina. Não sei, eu estou por fora. Mas será que eles têm dentro uma comissão pensando, né, no abuso, né, em denunciar os casos que os médicos... Será que eles têm uma comissão passar limpo? Que todas as escolas, as universidades, né, todas as instituições né, têm que encarar o problema. Então, não estamos bem. Não estamos bem na foto no momento. O momento é muito... Ainda agora com a história aí de pagar a fiança, né? Essa história. Sim, aí você tem N situações. E os abusadores, eles são... E aí é onde tem essa pesquisa que você acompanhou e está acompanhando, de uma estudante que começa a indagar sobre o perfil do abusador. Quem é esse abusador? Porque o abusador é liso, o abusador ele é delicado, ele é apaixonante, ele é cativante, ele abusa e ainda faz parte da comissão que combate o abuso. Né? Entende? Nós temos casos concretos assim na nossa trajetória. Pessoas que estavam conosco combatendo o abuso, ele estava lá, né? E ele era o abusador, entendeu? Só que ele participava exatamente para saber como evitar de ser denunciado. Loucura. Então, é muito maluco isso, sabe? Eu tenho uma frase forte sobre isso, sobre o abuso sexual de criança. Eu digo, a pergunta é como eu devo proteger as crianças de mim mesmo? Por quê? Porque toda vez que eu pensar que o abusador é o outro, cuidado. Entende? Na hora que você entender que o abusador pode ser eu, aí eu vou tomar consciência e criar mecanismos para que eu não seja. Mas quando e é um grande problema na sociedade, porque as famílias estão preocupadas sempre com o abusador lá fora. Só que às vezes está dentro de casa. Fica pensando no abusador que está... minha menininha, meu menininho vai ser pego lá no jardim da infância. A chance de uma criança ser capturada ou abusada num parque infantil, numa escola, é muito pequena. A chance dela ser abusada dentro de casa é gigantesca. Então, enquanto a gente não faz a pergunta, será que, como eu protejo as crianças de mim mesmo, da minha própria família, enquanto eu não fizer essa pergunta, a gente não vai estar protegendo as crianças, entende? A gente está sempre jogando o abusador ao outro. E, enquanto isso, a gente está abaixando a guarda para o verdadeiro problema que está muito próximo de nós. É um tema chato. Não, mas abuso de criança é um tema... Mas é o que está agora. É um tema pesado, é um tema chato. Mas é interessante porque a gente precisa discutir esses assuntos, né? São assuntos que estão na nossa realidade. Então, a gente precisa trazer para próximo, né, da população. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, professor, para a gente falar um pouquinho sobre o Timor-Leste.
Eu sei que você teve um projeto, né? Até foi com a professora Leide, você foi para lá, para o Timor-Leste. Eu queria que você contasse para a gente como que foi a tua experiência lá no Timor. O que você foi fazer lá no Timor? O Timor-Leste é um país que está do outro lado. Eu digo que você pode... Não tem como ir mais longe do que chegar no Timor, porque se você passar do Timor, você já está voltando, porque ele é do outro lado da Terra, exatamente, é 12 horas de fuso horário de diferença. Então, é um país de língua portuguesa, que todos que se conhecem, ele, de 2002 para cá, ele se constituiu como nação, é a primeira nação que se constitui no século XXI, né? Criado como uma república democrática, e ele estava aí com muitas necessidades, ele pediu ao Brasil apoio de docentes. A CAPES mandou muitos professores, o Ministério da Educação mandou muita gente para dar aula em todos os setores, nas universidades, assim por diante. E nós também participamos desse movimento de uma parceria com uma instituição específica para lecionar na área de filosofia, de teologia e de bioética num instituto lá, Instituto, né, de Dili, que é a capital do Timor. E esse projeto começou em 2013 e a gente sistematicamente mandava 4 professores por ano que ficavam um mês lá no Timor. Então, depois, era um projeto da PUC, com esse instituto, apoiado aí pela CNBB, e depois a Faculdade Pequeno Príncipe também participou desse projeto. Aí a Leide esteve lá, a professora Patrícia também esteve lá, ela fez a professora Patrícia fez o trabalho, foi lá também para ajudar a pensar a criação da Universidade Católica do Timor, e ela também aproveitou e fez pesquisa de campo sobre o pós-doc dela, que ela estava fazendo na época um pós-doutorado em bioética, então ela aproveitou. E temos, você sabe que a Faculdade Pequeno Príncipe tem estudantes do Timor, né, fazendo mestrado, né, fazendo mestrado aí no programa de vocês, programa pós-graduação. Na PUC também nós temos mestrandos e doutorandos que estão lá. No momento, nós temos uns 6 que estão em vias de estudos. Então, é um projeto de cooperação internacional, multi-institucional, que envolve várias instituições, e que eu acho que desempenha um pouco esse papel da gente aprender com outros horizontes, né? Timor-Leste é uma cultura desafiante, eles têm 3 línguas diferentes. Se você encontrar um timorense, por exemplo, o José Maia, que é meu orientando, está aqui, talvez possa ouvir. Você vê esse personagem que vem do Timor e você se aproxima dele para perceber a diversidade. Então, ele sabe 5, 6 línguas, né? Porque ele sabe a língua materna, sabe a língua Bahasa, porque é a língua que a Indonésia, quando ocupava, ele sabe a língua Teto, que é a língua comum do país, ele sabe português, ele sabe inglês, ele, às vezes, ainda sabe mais uma língua Mambai da outra. Então, eles têm uma complexidade assim, cultural. E eu reclamando do francês, né? Não, mas... Sim. Então, ele tem essa riqueza, sabe? Então, é um caminho de mão dupla. A gente leva e traz, né? Muito legal. E os projetos deles trazem questões culturais específicas. O conceito de saúde no Timor-Leste é outra história. A interculturalidade precisaria... Daria um outro podcast só falar sobre o conceito de cultura no Timor-Leste, o modo como eles compreendem isso. Doutor Mário, a gente já está indo para o encerramento. A Bia sempre faz uma pergunta, mas agora, nós nem alinhamos, eu vou fazer essa pergunta antes da Bia fazer a clássica, que eu digo que é a pergunta clássica. Na sua opinião, como, né, doutora em bioética e com vários projetos e conhece tudo, né, estuda todas essa coisa do comportamento humano também, né? A gente não pode dizer que não é. E as relações, na tua opinião, tu acha que nós estamos progredindo, a gente está estagnado, ou a gente deu uma marcha ré e está voltando? O que tu acha em relação a nós, aos seres humanos, quanto à humanidade, assim, formação da humanidade, ou crescimento, desenvolvimento, não sei te dizer, porque a impressão que eu tenho, Camila, é que a gente está melhorando. Por incrível que pareça. Porque antigamente se empalavam as pessoas, né? Então, se tu fazia uma coisa errada, tu era empalado. Então, as mulheres eram queimadas, né? No passado, né? Porque elas não eram bruxas, elas só curavam com chá, né? Então, elas eram bruxas, né? Então, assim, eu gostaria de saber
o próprio abuso infantil. Isso no passado era uma coisa que acontecia muito mais, quer dizer, a gente hoje tem internet também, a gente tem os meios de comunicação. Eu acho que isso favorece a gente saber do que está acontecendo no mundo. Antigamente a gente não sabia, né? Então eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu tenho esperança, tá? Eu sou muito esperançosa. É interessante, né, Camila? Porque essa é uma resposta que a nossa profissão dá. Eu brinco um pouco porque nós temos diferentes sensibilidades morais. Um professor é sempre um otimista. Ai, eu sou total. Por quê? Por que o professor é sempre um otimista? Porque o professor ele lida no cotidiano dele e a história de vida dessas pessoas. Você você observa aquele indivíduo entrando na faculdade, você vê ele 4 anos depois numa condição, às vezes entra no mestrado, às vezes eu tenho estudantes que entraram na faculdade, hoje são professores na PUC do Rio e assim por diante. Então, nós temos... a gente vê a dinâmica de crescimento nas pessoas. E se o professor perder essa esperança, eu acho que ele tinha que parar de lecionar, né? Ele tinha que parar de trabalhar, se ele não acreditar em pessoas. Exatamente. Ele não acreditar. E eu acho que a educação, nesse sentido, ela vai lançando aí os pontos, entende? Eu acho que o pessimismo não faz sentido, né? O pessimismo não faz sentido. E é claro que você pode ter, às vezes, um recuo em algum outro setor. Você vai observar, esse setor aqui devia ter avançado, não avançou, recuou, mas ele recua, às vezes é assim, avança 10, recua 3, você fica bravo, mas depois avança mais, né? Então, os recuos são muito menores do que o avanço que ocorreu. Então, a médio prazo, você vai ver que as coisas mudaram, como você citou aí vários exemplos, como nós estamos citando o próprio caminho da bioética, é um caminho de que nós estamos melhor, né, do que estávamos 50 anos atrás, e assim por diante. Então, talvez há um momento ou outro em algum setor que recua, mas no cômputo geral, acho que a gente avança, né? E o pessimismo, eu acho que esse também é um dos nossos desafios como ser humano. Eu vejo assim, me desculpe, pode parecer muito piegas certas coisas do que eu falo, mas talvez é para mostrar um pouco do que nós temos que manter os nossos ideais de vida. Vou dar um exemplo, eu estava falando com os padres, né, sobre o abuso sexual, assim por diante. O grande problema do abuso sexual é que porque vocês se perderam no meio do caminho. Vocês têm 20 anos de padre, eu pergunto, você tem a paixão pelo sacerdócio como você tinha quando você foi ordenado? Verdade. Aí o cara leva um choque, que de repente ele... E aí também vale para médico. Nós tínhamos uma pergunta que o professor Siqueira, de Londrina, fazia para os médicos. O jovem que está começando... Pergunta para um jovem que vai... Por que você quer ser médico? Eu quero médico, porque eu quero cuidar de pessoas, eu quero tratar de pessoas. 10 anos depois, pergunto para o cara, por que você quer ser médico? Meu amigo, só quero ganhar dinheiro. Entendeu? Então, ele perdeu a paixão dele nesse processo. Acho que em todas. E esse é o grande desafio nosso. Para que eu possa, na minha profissão principalmente, eu perguntar o porquê que eu entrei no magistério. Quais são as minhas motivações? Elas continuam vivas ou eu me tornei um burocrata no meio desse caminho, alguém que só bate o cartão? Se eu entrei nisso e só estou fazendo isso agora por causa do dinheiro, mas perdi toda a minha paixão pelo assunto, o meu encanto, a minha capacidade, então talvez seja a hora de eu repensar e sair do processo. Né? Então, esse processo de renovação interna é fundamental. Eu me pergunto muitas vezes isso. Às vezes é fundamental renovar-se. Cansada, às vezes eu penso, será que é isso mesmo? Não, não é isso que eu gosto de fazer. Sim. Eu gosto de estar em sala de aula, eu gosto de ter o aluno próximo. Então, esse processo de renovação continuada é fundamental. Para que, senão, o pessimista ele está mais falando do derrotismo dele, pessoal, do que propriamente de fazer uma análise de realidade. Tá? É ele que fracassou nesse processo e aí quer jogar o fracasso para os outros. Quem fracassa não quer fracassar sozinho, quer levar 5, 6 fracassados dos outros para justificar o próprio fracasso. Entende? E eu vejo isso. A minha idade, eu estou com 67 anos, eu vejo as pessoas... eu estou querendo sair
eu estou querendo parar de trabalhar, mas você não quer parar também? Você precisa que eu pare para justificar a tua parada? Para você. Então, é bem curioso esse processo, sabe? Sim. Que quem para fica te instigando, mas você também já devia ter parado. Um pouco, alguém que desiste, não desiste, ele quer que outros desistam juntos. E a gente tem que criar resistência a isso. Falar, meu amigo, teu caminho é teu caminho, o meu é o meu. Né? Mas deixa. Eu acho que essa questão do pessimismo, eu acho que passa um pouco por aí, sabe? A gente ser capaz de alimentar. A humanidade caminha, sem dúvida. Talvez não, né, linearmente, como a gente gostaria, sempre num processo contínuo. Alguns dizem que tem a teoria da história, que a história, às vezes, é uma espiral. A história não sobe em linha reta, ela sobe como uma espiral, ela vai rodando, entende? Só que toda volta que ela faz uma volta, ela está num nível um pouquinho mais alto. Entende? É uma mola que vai subindo. Então, o avanço da humanidade não é um avanço linear, é uma roda. Isso é uma teoria, a teoria do conceito de história, que eu acho que é uma metáfora bastante interessante, né? Que a gente cresce numa espiral ascendente. Né? Não é linear, não é reto, não é sempre para frente. Às vezes a gente recua um pouquinho, mas sempre que a gente volta no mesmo ponto, a gente está um pouquinho melhor. Né? A gente está um pouquinho mais alto, um pouquinho elevado. Né? É verdade. E aí, para a gente poder fazer a última pergunta, eu sempre pergunto, porque a gente vem aqui e fala da profissão, fala de tudo que a gente faz, mas o que o professor Mário gosta de fazer no tempo livre? Eu até já sei algumas respostas, mas o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Tem muitas coisas, né, que a gente faz no tempo livre. Eu acho que isso é importante. Eu diria que a pandemia me voltou com muita força para a música, que eu gostava sempre gostei de música, todo mundo gosta de música, né? Mas não gostava com a intensidade com que eu aprendi a gostar na pandemia, porque a gente ficava preso dentro de casa, trabalhando sempre online, remotamente, e esgotava aquilo ali. Eu me lembrava que eu parava às 6 da tarde, eu escutava menos 1 hora ou 2 horas de música, e aquilo me regenerava de um certo modo. Então, a música, para mim, desempenha hoje um papel mais importante do que desempenhava 10 anos atrás, por exemplo. Muito, muito forte. Outras coisas que a gente gosta de caminhar sempre, que esse é o caminho com a Leide, né, que é caminhada. Né? Sozinho não faço. Sozinho não faço. Você continua cuidando do jardim? E horta, horta a gente continua cuidando. Né? Eu acho que a horta é uma questão de lidar com a terra, e descarrega um pouco as energias, esquece tudo, né? Entende? E, na verdade, tem muitas coisas. Nas férias que eu não construí alguma coisa fisicamente, eu brinco que nas férias eu sou pedreiro, né? Eu tenho que fazer mesmo algum muro, tenho que rebocar alguma coisa, se não tiver nada, eu quebro para fazer de novo. Esse ano mesmo nós quebramos uma cozinha e fizemos de novo, né? Porque tem que fazer alguma... Eu acho que a gente precisa... Na minha vida eu aprendi um pouco que o trabalho braçal ele precisa não ser desvalorizado. Porque nós tínhamos uma tese do passado que o intelectual e o braçal é sujo, essas teses são teses gregas de que colocava que o filósofo pensa e o escravo trabalha. Aí colocou ligado à escravidão. E no final, eu digo, se a gente levar isso a ferro e fogo, aos 60 anos o intelectual está morrendo de esclerosado e aos 40 o pedreiro está morrendo de excesso de trabalhar. Né? Então, os dois se arrebentam. Então, a gente tem que aprender a gastar energia também. Né? Mas eu agradeço a oportunidade. Né? Foi muito bom receber o senhor aqui. Eu aprendo um monte sempre. É muito legal te ouvir falar e ver a tua paixão também, né? Por tudo que tu estuda, vive, e, enfim. Então, muito obrigada pela tua participação hoje aqui no podcast. Sim, foi muito legal. A paixão não é só pela bioética, é pela professora Leide. Isso é muito legal. Bom, a gente vai lembrar sempre que o senhor estiver aqui, a gente sempre vai lembrar dela, porque a gente também adora ela. Sim. Então, obrigada, professor, por você ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho da tua experiência. Sim. Foi muito legal mesmo. Essa questão de relacionamento da Leide, eu acho que a vida... às vezes te coloca uma parceira ao teu lado e às vezes não coloca, né? Tem múltiplos fatores que faz com que algumas pessoas não tenham, né, uma parceira. E não é uma questão de avaliar outros, mas é uma questão de dizer com clareza, né? Ter alguém que você pode partilhar
o dia a dia e a missão, eu estou com a Leide há 38 anos. Ai, Isso, que lindo, isso doutor, é um- eu vou me isso- emocionar. isso é um presente. É verdade, não é para qualquer um. Isso Não é um pra qualquer presente, um, isso é algo que é uma pérola. Para nós sempre foi uma pérola. Agora, eu sei que hoje não quero com isso me tornar arrogante, entende? Uhum. Porque há muitos fatores que fazem com que isso não seja possível para todos. E quando... É verdade. Há múltiplos fatores. E quando alguém pergunta qual que é o principal fator, eu falei, qualidade de parceiro. Exatamente. Isso aí, doutor Mário, gostei. Você tem que, eu brinco um pouco que quando, às vezes, né, tem algumas esposas de amigos meus que eu não sei se eu ficava 5 anos junto. Exatamente. É assim, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma qualidade, né? Então, não é arrogância esse processo. Claro, de jeito nenhum. Mas é um encantamento que existe, né? E a gente tem que ser grato por isso. Com certeza, doutora. A gente super adora vocês também. Tá bem. Adorei Obrigado, esse gente. encerramento. Tá bem. Obrigado. Romântico, doutor Mário. Realista. É realista. Muito mais do que romântico. Né? É realista. Então tá, gente. Por hoje a gente vai encerrar esse episódio. Nós esperamos que vocês tenham gostado e sigam lá a nossa página no Instagram e se inscrevam no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Tchau, até a próxima.